Palpites dos playoffs de Wild Card. O povo Paulo chegou. Fala, meus queridíssimos amigos, um grande abraço a todos vocês. Os playoffs da NFL estão aqui. Estamos muito empolgados, menos o povo Paulo, que vai ter que dar palpites para 6 jogos extremamente imprevisíveis, né? 14 times com um sonho de vencer o Super Bowl, né? O Kansas City Chiefs na Conferência Americana é o favorito para chegar ao Super Bowl, pagando 2,30 para cada real apostado. O Detroit Lions é o favorito na Conferência Nacional, pagando 2,25 para cada real apostado. Os dois times folgam na primeira rodada, né? Cabeça de chave número 1 em cada conferência. E teremos 6 partidas de wild card aqui nesse sábado, domingo e também segunda-feira, né? A gente vai ter o Monday Night Football aí na primeira rodada da pós-temporada, né? Então eu começo falando do cabeça de chave número 4, Houston Texans, enfrentando o cabeça de chave número 5, Los Angeles Chargers. Os Chargers terminaram bem a temporada ofensivamente, né? Eu sei que foi contra equipes mais fracas, mas o time anotou 74 pontos nos últimos 2 jogos. E é importante falar do ataque dos Chargers, porque foi um ataque meio que de altos e baixos nessa temporada, mas eu acho que Justin Herbert encontrou o seu melhor futebol americano na segunda metade da temporada. E eu gostei muito do Ladd McConkey, eu gostei do jeito que o Quentin Johnston também terminou essa temporada, jogou muito bem na última partida aí contra os Raiders. Sei que os oponentes não foram tão fortes aqui na reta final, mas mesmo assim os Chargers terminaram com tudo. Uma vitória contra o Denver por virada e depois 2 vitórias com muita facilidade contra o New England Patriots e também os Raiders, né? Então, os Chargers enfrentam uma equipe que nessa temporada tem tido muita inconsistência. E tem 2 coisas que me preocupam aqui para Houston. A linha ofensiva não tá jogando bem e com isso o Joe Mixon não tá conseguindo correr com a bola. Olha, o Mixon não alcançou 30 jardas terrestres em 3 dos últimos 4 jogos. E a defesa dos Chargers foi a melhor da NFL nessa temporada em pontos cedidos. E eu acho que encontrou um certo momento meio conturbado aqui no meio da temporada, mas na reta final eu achei que a defesa começou a jogar melhor. 17,7 pontos cedidos por partida, enfrentando um ataque que não vai ter o Tank Dell, não vai ter o Stefon Diggs, ambos estão machucados, o Stefon Diggs tá fora há um bom tempo, né? Então vai ser muita pressão em cima do Nico Collins e eu não confio que Houston vai conseguir correr com a bola. Por outro lado, eu acho que a secundária dos Texans pode ser um matchup muito complicado pro ataque aí, pro Justin Herbert. Eu acho que ele pode encontrar janelas bem pequenas contra essa secundária que é sólida. E a linha defensiva dos Texans também chega em cima do quarterback com o Will Anderson e o Daniel Hunter. Dito isso, eu acho que existe uma chance melhor dos Chargers protegerem o seu quarterback. Eu acho que Khalil Mack, Joey Bosa e companhia, Tuipoloto, né? Eu acho que eles vão chegar em cima com o CJ Stroud com uma certa frequência, porque eu acho que os Texans não vão conseguir estabelecer o jogo terrestre, sinceramente, nessa partida. Agora, se o Joe Mixon for lá e correr para 100 jardas, aí o jogo vai ser bem diferente. Mas eu acho que os Chargers vão vencer, eu acho que vai ser um jogo defensivo, eu acho que vai ser uma partida apertada. Eu vou de Chargers vencendo esse jogo em Houston por 20-17. Os Chargers estão pagando 14-1, é o 4º time com mais chance aí de ir pro Super Bowl lá na stake, nesses números na stake, pagando 14-1 para se classificar pro Super Bowl. O Houston Texans pagando 31-1, uma coisa realmente diferente, na verdade. Ok, os Ravens e os Steelers também se enfrentam aí no próximo sábado, a partida acontecendo lá em Baltimore. É uma grande rivalidade, sempre quando essas equipes se enfrentam, você sai latindo pela casa, ok? Porque pra mim é a maior rivalidade da NFL. E o Pittsburgh Steelers vem jogando muito bem contra a equipe de Baltimore, mas no último jogo os Ravens venceram por 34-17, Lamar Jackson teve 3 passes para touchdown, e ele é o jogador, para mim, mais pressionado
talvez da pós-temporada, mas certamente nessa primeira rodada dos playoffs. Porque a gente tá falando de um cara que se tornou o primeiro da história da liga a ter mais do que 40 passes para touchdown, ou pelo menos 40 passes para touchdown, e menos do que 5 interceptações numa temporada. O primeiro, né? Foi o MVP do ano passado, é o segundo favorito aqui, né? Só ficando atrás do Josh Allen pro prêmio de MVP nessa temporada. Eu acho que ele tem plenas condições de vencer. Se tornou o primeiro quarterback da história a ter 4.000 jardas aéreas e 800 terrestres numa temporada. E ele tem o Derrick Henry também, ele tem um ataque terrestre fabuloso, ele tem uma defesa que nos últimos 3 jogos cedeu apenas 27 pontos e nos últimos 5 cedeu 19 ou menos, tá? Então tá encontrando o seu melhor momento a defesa do Baltimore Ravens aqui nessa reta final. O problema é que o Lamar tem 2 vitórias e 4 derrotas na carreira contra os Steelers e 2 vitórias, 4 derrotas na carreira nos playoffs. Qual Lamar Jackson vai aparecer? O que joga a nível de MVP ou aquele que tem tido problemas contra os Steelers e tem tido problemas na pós-temporada de um modo geral? O QBR dele, que é aquele que vai 0 a 100 da ESPN, contra Pittsburgh, é de 39 apenas. Entre times que ele enfrentou pelo menos 2 vezes na carreira, é o pior QBR dele na carreira. Então isso daí é um problema. A boa notícia é que ele enfrenta um Pittsburgh Steelers que chega na pós-temporada realmente sofrendo bastante. O time perdeu os últimos 4 jogos. Apenas 3 times, incluindo os Steelers, foram para os playoffs perdendo pelo menos 4 jogos consecutivos. Os outros 2, né? Os Jets de 86, que perderam os últimos 5, e os Lions de 99, que perderam os últimos 4, perderam logo de cara. Então, isso daqui eu acho que pode ser um problema também para Pittsburgh, porque o time não tá encontrando o seu melhor futebol americano aqui nessa reta final de temporada. A defesa dos Steelers é sólida, a gente sabe disso, mas o jogo terrestre dos Steelers, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que vai ter problemas para correr com a bola contra essa defesa que é a melhor da NFL contra o jogo terrestre. E aí o ataque aéreo dos Steelers, né, que o Russell Wilson estava soltando bem a bola, né, no perímetro e tudo mais, não tá funcionando. O George Pickens totalmente sumido na última partida contra o Cincinnati Bengals, uma derrota em casa por 19 a 17. Então é difícil ter confiança nos Steelers nesse momento e eu acho que o Baltimore Ravens vai vencer. Mas eu acho que pode ser um jogo apertado, é uma rivalidade de divisão. Os Ravens são enormes favoritos, por 10 pontos. Eu não aposto numa vitória dos Ravens por 10 pontos aqui. Sinceramente, eu acho que o jogo vai ser competitivo, mas eu acho que Baltimore vence por 24 a 20. O Buffalo Bills enfrenta o Denver Broncos, o jogo acontecendo em Buffalo. Os Bills não perderam um jogo em casa nessa temporada, dominaram basicamente todos os seus oponentes em casa esse ano, né? Eles são favoritos por 8,5 pontos contra a equipe de Denver. A equipe de Denver, defensivamente, eu achei que diminuiu um pouquinho a marcha na reta final. Eu sei que venceu o Kansas City Chiefs por 38 a 0 aí no último jogo da temporada, mas foi contra um time B dos Chiefs, né? Todo mundo estava descansando, os titulares, e foi um atropelo muito, muito fácil. Mas olha só nos 3 jogos anteriores. 499 jardas contra Cincinnati, 380 e 34 pontos contra os Chargers, venceu os Colts por 31 a 13, mas se deu 172 jardas terrestres para o Jonathan Taylor naquela partida. A defesa de Denver ainda foi a segunda melhor da NFL, pressionando o quarterback. E aí que vem a importância do Josh Allen proteger a bola. Como que ele vai lidar com a pressão? O fato é que durante essa temporada, o Josh Allen teve o melhor QBR da NFL sob pressão. Ele não foi pressionado muito, porque a linha ofensiva de Buffalo fez um grande trabalho. Mas ele teve o maior número de touchdowns, foram 13 sob pressão, e o QBR dele foi o melhor. Então a chance de Denver aqui é pressionando o quarterback e forçando turnovers. E aí do outro lado, a gente vê uma defesa muito agressiva em casa dos Bills, forçando turnovers. E o Bo Nix está fazendo seu primeiro jogo da carreira nos playoffs. Agora, o Bo Nix teve uma temporada de 29 passes para touchdown. Eu não acho que ele vai ficar intimidado com o momento. Mas o time de Buffalo em casa, com aquela torcida, eu acho que vem com tudo. E mesmo com
a evolução do ataque dos Broncos, Mims, Sutton, Bailey, eu acho que o time não vai aguentar. Agora, as duas linhas ofensivas são boas, né? Mas eu prefiro o Josh Allen. Josh Allen tá num nível de MVP e o Bo Nix ainda é um calor. Eu acho que é pedir demais pro Bo Nix ir pra Buffalo e conseguir essa vitória. Eu vou de Bills vencendo por 30-17. O Philadelphia Eagles recebe o Green Bay Packers num jogo que promete ser muito, mas muito interessante lá no Lincoln Financial Field. Você sabe que em 2010, essas equipes se enfrentaram na semana 1 e se enfrentaram também nos playoffs, tá? É a mesma coisa que vai acontecer aqui nessa temporada. Os Packers venceram o jogo fora de casa nos playoffs em 2010 e acabaram ganhando o título. E eles entraram como cabeça de chave número 6. Naquela época só tinha 6 times na pós-temporada. Eles entram aqui como cabeça de chave número 7. Lembrando que no ano passado contra os Cowboys, eles amassaram os Cowboys numa bela de uma zebra. Dallas estava invicto em casa na temporada, né? E eles foram lá e espancaram os Cowboys por 48-32. As equipes se enfrentaram no Brasil, né, na semana 1, e foi um jogaço com o Philadelphia vencendo por 34-29. Confronto entre dois running backs excepcionais, ambos alcançaram as marcas de 1.500 jardas de scrimmage e 15 touchdowns nessa temporada, né, o Josh Jacobs e também o Saquon Barkley. E eu acho que tem tudo para ser um jogaço. Philadelphia tem a melhor defesa da NFL. Teve em jardas cedidas, em jardas por jogada, e o Green Bay Packers não vai ter o Christian Watson. Se olha nos números do Jordan Love, com o Christian Watson em campo e fora, em termos de big plays, é uma bela de uma diferença. Eu acho que isso pode afetar o ataque do Green Bay Packers. Sinceramente, eu acho que é algo pra gente ficar de olho. Jalen Hurts teve 4 passes nos últimos 3 jogos da temporada. Ele perdeu os últimos 2 jogos e se machucou cedo numa partida contra o Washington Commanders. Como que o Jalen Hurts vem para essa partida? Enferrujado? Eu temo que talvez ele tenha um jogo meia boca, ou pelo menos um primeiro tempo mais ou menos aí. O fato é que os Packers, mesmo sendo um time muito, muito perigoso, tiveram apenas uma vitória em 6 confrontos contra equipes que foram para os playoffs. Foram varridos pelos Lions, foram varridos pelos Vikings e também perderam para o Philadelphia. Só venceram os Rams, né? Um jogo muito apertado lá em Los Angeles. A defesa de Philadelphia, como eu disse, tá jogando muito bem. E eu sinceramente acho que essa defesa, a secundária, vai dar problemas aí pro Jordan Love. Uma secundária bem melhor do que aquela que ele enfrentou no ano passado contra o Dallas Cowboys aí nos playoffs, na minha opinião. Então eu vou de Philadelphia, que é favorito por 4 pontos, vencendo essa partida, vencendo a batalha dos turnovers, vencendo o jogo por 26-23. Mas uma vitória aqui do Green Bay Packers não seria qualquer surpresa. Green Bay que perdeu os últimos 2 jogos da temporada regular. O Tampa Bay Buccaneers e o Washington Commanders se enfrentam numa partida que eu acho que pode ser eletrizante lá em Tampa. As equipes também se enfrentaram na semana 1. Os Bucs venceram por 37-20. Naquele jogo, o Baker Mayfield teve 4 passes para touchdown e o Jayden Daniels, fazendo a sua estreia na NFL, teve 88 jardas terrestres. Você sabe que essas duas equipes têm várias coisas em comum. Ambas amam mandar blitz, ok? As duas correm muito bem com a bola. Os dois quarterbacks são fantásticos contra blitz, tá bom? E as duas equipes tiveram médias acima de 28 pontos por partida na temporada regular. O que é diferente aqui, tá? É o fato que Tampa foi muito bem contra o jogo terrestre e pra mim foi evoluindo ao longo da temporada contra o jogo terrestre. Terminou número 4 na NFL contra o jogo corrido. O Washington Commanders teve problemas para parar o jogo corrido o ano inteiro. Foi o 3º pior time contra o jogo terrestre. E o Tampa Bay Buccaneers teve o seu melhor ataque da história, correndo com a bola. Melhor ataque terrestre da história do Tampa Bay Buccaneers. E eu acho que isso daqui pode fazer uma diferença. Especialmente pelo fato que os Bucs jogam em casa
Eu gostei do jeito que o Baker Mayfield se portou nos playoffs no ano passado, mesmo perdendo um jogo lá para Detroit. Achei que o jogo foi competitivo. Ele amassou o Philadelphia Eagles num jogo em casa. Eu acho que é um dos melhores ataques da história do Tampa Bay Buccaneers. Lembrando que Baker Mayfield foi um quarterback de 41 passes para touchdown nessa temporada. Tá? Uma das maiores marcas da história da franquia. Não gostei do jeito que os Bucs jogaram na semana passada contra o Saints, mas é um rival de divisão que conhece muito bem o Tampa Bay. E o time estava perdendo, acabou virando o jogo e ganhou por 27-19. Então foi um bom segundo tempo, mas a primeira etapa não foi boa. Tampa vai precisar jogar bem melhor, tá? Os Bucs terminam a temporada vencendo 6 dos últimos 7 jogos. Washington venceu os últimos 5 jogos da temporada e vai ter o Austin Ekeler de volta. Vamos ver como que ele ajuda esse ataque aí do Washington Commanders, que é bem diferente com ele em campo. Jane Daniels é um cara que aparece nos momentos mais críticos, que vence jogos no quarto período. Eu acho que isso daí também pode acontecer lá em Tampa, sem sombra de dúvida. Mas eu gosto do Baker Mayfield e desse ataque terrestre do Tampa Bay Buccaneers. Eu vejo os Bucs controlando um pouquinho o relógio e eu acho que isso vai fazer a diferença numa vitória muito, muito apertada por 30-27, sem convicção. Eu vou de Tampa aqui, mas eu acho que os Bucs vencem por um field goal. E finalmente o Minnesota Vikings enfrentando o Los Angeles Rams pela segunda vez nessa temporada. As equipes se enfrentaram na semana 7 e os Rams venceram por 30-20. Eu sei que Minnesota perdeu 2 jogos apenas fora de casa nessa temporada, mas eu não achei que os Vikings mostraram o seu melhor futebol americano nessas partidas fora de casa, sinceramente. Algumas vitórias bem apertadas contra times que eu achei que iam ser vitórias mais fáceis, tá? E a grande questão aqui é como que o Sam Darnold vai se portar nessa partida contra uma defesa que vem evoluindo. Porque a gente sabe que o Matthew Stafford, com toda a sua experiência na pós-temporada, deve ter um bom jogo, tá? Nenhum jogador na história dos playoffs tem mais jardas por partida nos playoffs do que Matthew Stafford, você acredita? 307,9 jardas. E o Sam Darnold está fazendo seu primeiro jogo da carreira como titular na pós-temporada. Tem várias coisas aqui. Primeiro que será que os Rams conseguem correr com a bola? Porque eles correram muito bem com a bola no primeiro confronto. E isso colocou o Matthew Stafford em situações mais confortáveis. Se eles não correrem com a bola, essa defesa de Minnesota vem com tudo pra cima do Matthew Stafford com blitz. Stafford teve um touchdown nos últimos 3 jogos, uma média de perto de 150 jardas nessas partidas. Os Rams venceram porque a sua defesa jogou muito bem. Tá? Então o Matthew Stafford vai ter que jogar melhor. Eu acredito que ele vai jogar melhor aqui na pós-temporada. Mas se eles não correrem com a bola, os Rams podem realmente ficar em apuros nesse jogo. E aí do outro lado, Sam Darnold sob pressão, porque essa defesa dos Rams também manda alguns stunts, né? Algumas pressões criativas. Ele consegue proteger a bola contra uma secundária e uma defesa que também conseguiu alguns roubos de bola aqui nessa temporada. É uma grande questão. Para mim, eu gosto mais da defesa do Minnesota Vikings, tá? Do que da defesa dos Rams. Mas eu confio mais no Matthew Stafford do que no Sam Darnold, tá? Minnesota é favorito por 1,5 ponto apenas nessa partida. Terminou muito melhor a temporada, 14 vitórias, 3 derrotas. Os Rams 10-7, né? Então tudo indica que Minnesota, no papel, é um time mais forte, mas eu confio mais em Matthew Stafford e eu acho que vai rolar uma zebra, né? E olha que esse palpite foi muito, muito difícil para mim. Mas eu vou de Rams, vencendo esse jogo em casa, pelo placar de 24-23, com o Cooper Kupp finalmente aparecendo. Ele jogou mal aqui na reta final, mas eu confio um pouquinho mais no Matthew Stafford. Mas, de novo, essa defesa dos Vikings é muito agressiva e ela pode também forçar turnovers do Matthew Stafford e Minnesota pode ir lá e conseguir uma vitória expressiva. Mas o meu palpite é Rams vencendo por 1 pontinho, né? Os Rams estão pagando 15-1 para irem para o Super Bowl. O Minnesota Vikings pagando
8-1, né? E todos esses odds você encontra lá na Stake. Eu vou deixar o link aqui para você fazer a sua aposta engraçadinha aí nos playoffs. Tem várias apostas, a plataforma é nova, muito, muito legal. Eu vou deixar o link aqui para você entrar, fazer o seu primeiro depósito e se divertir aqui nos playoffs da NFL, não é verdade? É isso aí, meus jovens. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vai ser um grande jogo. Deixe seus palpites. Eu quero ver seus palpites. Quem ganha nesse fim de semana? É o primeiro jogo da pós-temporada. A primeira semana da pós-temporada da NFL. Vai ser imperdível. Um grande abraço a todos vocês. Tchau! Se liga aqui na cartela com todos os palpites da rodada. Uau! Rá! Achá!